Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus, Aqui é o pastor Adílio. Estamos com a nossa escola bíblica, Sala 2, com a revista da Convenção Batista Fluminense, recomeçar um grande desafio, E hoje, estudamos a lição passada, na lição número 10, onde estudamos o texto, que falou que nós precisamos trabalhar e vigiar, E hoje nós vamos estudar a lição número 11, a lição dos maus hábitos, Mas antes de nós estarmos na nossa lição, peço a você que inscreva no nosso canal, dê aquele like e ative o sininho para receber todas as notificações dos trabalhos da nossa igreja. Nos ajuda a crescer cada vez mais. Meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos para a hora da nossa lição. A lição número 11, falando sobre deixando os maus hábitos. Nós vamos ler o texto base dessa lição, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Neemias, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Nós vamos estar lendo aqui na versão King James, que vai aparecer aí na sua tela, Você vai ler junto conosco. E diz assim: E houve um grande clamor do povo e de suas esposas contra os judeus e os seus irmãos, porque havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos, por isso nós apanhamos milho para eles, para que eles possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós nos empenhamos em nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar milho por causa da fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até que o tributo do rei sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos, as nossas filhas, para serem sujeitas à servidão, tampouco está aos nossos alcances. Redimi-los porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado quando ouvi seu clamor e estas palavras. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes. E disse-lhes: vós exigis usura cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eles disseram: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, as quais foram vendidos aos pagãos. E vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? E então eles retiveram a sua paz e não acharam nada a responder. Disse-lhe também: não é bom isto que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos pagãos, dos nossos inimigos? Muito bem, aí o versículo número 9. E o texto de hoje, meus amados irmãos, é impressionante, Vamos acompanhando, você que já vem acompanhando desde o início, os textos de Esdras e agora Neemias, que para a gente recomeçar as nossas vidas, reconstruir alguma coisa, nós precisamos, meus amados irmãos, abandonar atitudes que venham a prejudicar a continuidade. A história de hoje vai contar a história de que naquele tempo, Neemias ali no desejo, no afã da reconstrução dos muros de Jerusalém, Israel tinha voltado do cativeiro babilônico, mas existiam dentro do povo desejos e hábitos muito ruins, como cobrar juros e taxas ao seu irmão,
e cada vez mais os ricos ficando mais ricos e os pobres cada vez ficando mais pobres. Será que a gente consegue enxergar algo diferente do que vivemos hoje em dia no mundo? Não, né? A gente consegue enxergar as mesmas coisas, os mesmos problemas. O povo judeu, os mais ricos, estavam cada vez comprando mais taxas aos mais pobres, e os mais pobres o texto praticamente aqui do versículo 1 ao versículo 9 fala que o povo chegou para Neemias dizendo: está muito difícil de viver, Neemias. E é o que a gente chega hoje, está muito difícil de viver a situação que vivemos. E aí, meus amados irmãos, a gente vê cada vez mais as pessoas, né, o próprio povo, naquele que é para dizer o povo de Deus, com hábitos terríveis que não justificavam, né, aquelas atitudes. Na nossa introdução, o texto bíblico começa com uma queixa do povo contra os judeus, né? O relato histórico fala sobre a opressão dos mais ricos aos mais pobres, e desde o princípio prezava por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários. É aquilo que a gente vai ver aí, né? Você pode abrir depois aí no livro de Êxodo 19 ao 24, que Deus, desde o princípio dos tempos, estabeleceu uma ordem, uma harmonia social entre as pessoas, né? Direitos iguais entre as pessoas, para as pessoas viverem bem, sem achar que o outro está usurpando dele, sem achar que a outra pessoa está cometendo, roubando um do outro, brigas sobre essas questões. Então Deus, desde o princípio, estabeleceu entre o povo de Deus que eles necessitavam ter direitos iguais, né? E ter uma harmonia social, né? Pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram, né, as perdas de direitos e a opressão desses irmãos israelitas. Os seres humanos são seres de costumes, é verdade. Nós vamos refletir aqui, irmãos, sobre os maus hábitos que levam a gente a tentar, né? O brasileiro, né, principalmente gosta dessa questão de ser mais esperto do que o outro, tirar vantagem do outro. E isso, queridos, é muito ruim quando a gente tira o direito do outro, né? E a gente precisa refletir sobre isso, refletir sobre essas questões, né? Ver que os seres humanos são seres de costumes, e quando esses costumes são maus costumes, isso interfere na vida do outro. No texto básico podemos ver perigos dos maus hábitos e a sua repercussão na vida das pessoas. É verdade. A gente consegue ver o perigo desses maus hábitos quando a gente consegue enxergar, né, principalmente essa repercussão na vida do próximo, da vida das pessoas, né? E a gente precisa sim pensar no próximo, precisa sim pensar nas pessoas. O nosso ponto número 1, né, aí da nossa revista, na nossa lição 11, deixando os maus hábitos, diz: o contexto, um grande desesperado clamor. 1.1 diz assim: o clamor do povo contra seus próprios conterrâneos, né? A gente vai ver aí, irmãos, que o clamor do povo era contra o seu próprio povo. Ou seja, as pessoas, irmãos, sempre estão pensando em si próprias e não no próximo. A gente vê isso, que quando um cidadão comum consegue entrar no meio político, ele só busca coisas para o benefício próprio e não para o povo, porque ele só pensa em si. Então, o clamor do povo contra os seus próprios conterrâneos. 1.2 diz assim: 3 grupos de pessoas estavam diretamente envolvidas nessas dificuldades. Vamos lá, vamos ver. Primeiro, havia aqueles que não possuíam terras, mas que precisavam de comida, né? Ou seja, existiam pessoas que não possuíam, né, bens materiais, terras, né, para viver, e mais que precisavam comer. As pessoas precisavam comer, precisavam plantar, precisavam colher, precisavam viver de alguma coisa. O segundo o grupo era composto de proprietários de terras que haviam, né,
que haviam hipotecado suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida, ou seja, as pessoas estavam vendendo suas propriedades, né? E para poder comprar comida, ou seja, aquelas pessoas, vamos supor assim, vamos fazer uma análise trazendo para hoje, aquelas pessoas de classe média estavam vendendo as propriedades que tinham para comer, ou seja, estavam ficando mais pobres ainda. E terceiro grupo se queixava de que os impostos eram muito altos e de que eram obrigados a fazer empréstimos a fim de pagá-los, ou seja, as pessoas estavam se endividando para pagar os impostos e as dívidas. E isso que a gente vê quando o país está em crise e que quando governantes não pensam nas pessoas. As pessoas, o pobre, né, esse primeiro aí que a gente viu aí, que precisavam não tinha terra, não tinha propriedade, não tinha bens, mas que precisavam comer. Tem o segundo que tinha alguma propriedade, mas que estava vendendo para comprar comida. E o terceiro que se queixava porque precisava fazer empréstimos para pagar os impostos e também a fim de pagar suas dívidas, ou seja, as pessoas se endividando. Era essa a situação. E o grande Neemias, como a gente já vem estudando, né, que veio com esse propósito de construir os muros, né, revitalizar a autoestima do povo de Israel, um povo destruído pelo cativeiro, precisou combater essa situação. 1.3 diz assim: por sua vez, outro grupo era formado por judeus ricos que exploravam seus irmãos judeus, se tornando um mau hábito, causando desarmonia no projeto de reconstrução. É muito difícil, irmãos, nós trazemos as pessoas para um projeto de Deus, que naquele momento era o projeto de Deus, a reconstrução dos muros, se as pessoas estavam totalmente tristes e desanimados com a situação que estava ocorrendo naquele momento. E Neemias, ele precisava, naquele momento, trazer ânimo em meio às dificuldades que as pessoas estavam vivendo, né? E meus amados irmãos, a gente precisa mais do que nunca combater essa situação de pessoas quererem usurpar do outro, né? 1.4 diz: em circunstâncias terríveis, Israel foi libertado do cativeiro egípcio e a sua missão era refletir em nome de Javé, Deus, o cuidado dos órfãos, das viúvas, dos cativos e estrangeiros, né? Isso está escrito lá em Êxodo 22, 21, 24, pode ler depois, que desde o princípio Deus estabeleceu que eles precisavam também cuidar das pessoas que chegavam de outros países, pessoas, por quê? Porque eles já foram estrangeiros. E como é ruim ser maltratado, né? Israel agora estava maltratando as pessoas, tanto os de casa como os de fora, né? Ou seja, fazendo aquilo que o egípcio fez com ele, escravizando as pessoas, cobrando das pessoas. É assim que o ser humano faz quando chega ao poder. O poder enlouquece as pessoas. Então a gente precisa, irmãos, e Deus quer combater essas coisas, né? Por isso que dizem que quer conhecer um ser humano, de dinheiro ou poder, você vai conhecer ele. 1.5 aí, você está vindo com a gente, o ato libertador de Javé, Deus, implicaria numa perspectiva prática para a religião de Israel, a saber, cuidar dos oprimidos. Êxodo 23, versículo 9. Nós precisamos cuidar das pessoas, meus amados irmãos. E a gente precisa entender, a gente não pode pensar só em nós, temos que pensar nas pessoas, temos que pensar nos outros, no cuidado dos outros. 1.6, é importante ressaltar aqui o fator social. Na cosmovisão religiosa israelita, foi a causa da ascensão da derrota desde a escravidão, do regime de Salomão e da divisão dos reis. Ou seja, é importante a gente ver que, irmãos, que a questão social, a questão religiosa foi a causa da derrota de Israel, desde o princípio. Primeiro, o afastamento do povo de Deus das coisas divinas.
segundo a ambição, né? O desejo de sempre passar por cima do outro, destruir o outro. Foi a derrota desde o regime, desde sempre. Da parte final do reinado de Salomão, quando ele estava longe do Senhor, que os impostos eram muito altos, as pessoas reclamavam, da falta de visão, e aí no futuro chegou a divisão dos reinos, e aí você sabe a continuação da história, até o povo ser levado cativo, prisioneiro para a Babilônia. Então, a gente precisa entender que quando a gente é egoísta, quando nós nos afastamos do nosso Deus, com certeza nós sofremos todas as consequências. 1.7. Depois das grandes tragédias que levaram o cativeiro babilônio, o povo de Deus precisava ter hábitos diferentes, pautados nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o nosso norte, tem que ser o nosso sul, leste, oeste. A gente precisa estar sempre olhando para as escrituras sagradas. Ela é o nosso norte. A gente viu aqui a derrocada do povo de Deus estava na ambição e não olhar o próximo, não olhar para o texto sagrado, as orientações de Deus lá em Êxodo, desde o princípio do tempo, para continuar. E esse era o desafio de Neemias, orientar o povo naquele momento. E a ganância, o apego excessivo ao dinheiro. Ponto 2. Neemias 5:7 da palavra do Senhor diz assim, olha o que diz o texto. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres, os governantes. E disse: vós exigis usura a cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. Neemias naquele momento estava combatendo a ganância e o apego excessivo aos bens, ao dinheiro. Irmão, o dinheiro quando bem usado, ele serve para abençoar muitas pessoas, né? A gente sempre faz nossas campanhas missionárias, pedimos as ofertas aos irmãos para que essas ofertas abençoem o campo missionário, mas o apego excessivo ao dinheiro tem feito o povo se afastar de Deus, né? E aí é interessante que nesse texto Neemias convoca uma assembleia para repreender e para dizer para eles que eles estavam num caminho errado e que esse caminho ia levar eles à destruição. 2.1. Os nobres e os magistrados são acusados de maltratar o próprio povo, celebrando altos impostos, endividam a população, Neemias 5.3, a gente viu isso, motivados pelo egocentrismo e a ganância, ou seja, os nobres mas são acusados disso. Neemias acusa eles de roubar do próprio povo. Vocês estão roubando da nossa própria nação, do nosso povo, o povo constituído por Deus. Vocês estão errados, vocês precisam se converter. Essa é a palavra de Neemias para eles. E essa é a palavra de Deus para o povo hoje. Nós precisamos não ter ganância, apego excessivo ao dinheiro e olhar para o nosso Deus, que é o Deus do ouro e o Deus da prata. Os maus hábitos destroem vidas, né? 2.2. Famílias trazem... os maus hábitos destroem vidas, famílias e trazem adoecimento físico, social, psíquico e espiritual. Segundo Provérbios, uma questão que nasce no coração. Vamos ver aí Provérbios 4, do 20 ao 23 da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo aqui o livro de Provérbios, É só você que abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, livro de Provérbios 4, 20 ao 23. Vou abrir aqui junto com você. Está aqui no nosso vídeo, Vamos ver aí o livro de Provérbios, 4. Olha aí o que diz o livro de Provérbios 4, 20 ao 23. Diz assim: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus dizeres, não se deixe apartar os teus olhos e guarda no meio do teu coração, ou seja, guarda a palavra do Senhor no coração.
E olha o que diz Jesus, a palavra de Deus, Jesus, em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Olha, vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Mateus 15, versículo 19 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É verdade. Do coração procede todo tipo de sentimento ruim. É interessante essas coisas, gente. E Jesus, ele diz isso. E a gente precisa pensar que os maus hábitos destroem famílias, destroem as pessoas, destrói a vida espiritual das pessoas. Cuidado com o seu coração. E cuidado com o apego excessivo ao dinheiro e aos bens. 2.3. O apego ao dinheiro prejudicou a nação onde os poderosos e ricos, escravizando, tornando toda uma nação subjugada. Demonstramos em outros textos bíblicos, Isaías 5.8, Amós 6.4. Nós vamos ver em outras passagens, livro dos profetas, livro de Isaías 5, versículo número 8. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, profeta Isaías, versículo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz o texto do profeta. O que diz o texto do profeta? Diz assim, olha: ai dos que unem casa a casa, que reúne campo até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Ai dos que unem, ou seja, não é daqueles que ganham muito dinheiro. No livro do profeta Amós 6.4, o livro de Amós, vamos ver aqui, o livro de Amós, capítulo 6, versículo 4, da palavra do Senhor, diz: o que se deitam em camas de marfim e se entendam sobre os seus sofás e comem os cordeiros do rebanho e bezerros no meio do curral. Ou seja, pessoas que têm tanto apego ao dinheiro, que se apegam aos seus bens, usufruem deles e não pensam no próximo. 2.4. Os pobres estavam perdendo seus bens por conta de juros exorbitantes, gerando miséria não muito diferente dos dias atuais. É verdade. Falamos sobre isso, O que a gente está vendo aqui nessa lição hoje, essa lição onde combatemos os maus hábitos, é que o texto é muito atual, Por isso que a Bíblia é muito atual, gente. Precisa cada vez mais estudar a palavra, porque o texto é muito atual para nós. E nós precisamos, meus amados irmãos, estar combatendo o desejo pela ganância, o dinheiro, os bens. A gente precisa, irmãos, usar nossos bens para abençoar as pessoas. O que Deus nos dá são bênçãos permitidas por Ele através do nosso trabalho, na nossa luta. E aqui as pessoas estavam na miséria. E os próprios irmãos judeus não estavam preocupados com isso. Não estavam preocupados com as pessoas. Muito bem, agora vamos para o nosso ponto número 3. Neemias e o confronto das injustiças. 3.1. Enfrentar os próprios irmãos é doloroso. Neemias interveio juntamente com o confrontamento de todos os nobres, mostrando que muitas vezes líderes precisam ser confrontados. É verdade. Neemias 5.8 a gente viu isso. Muitas vezes nossos irmãos e líderes precisam ser confrontados, Trazendo isso para o dia a dia da igreja, nós às vezes precisamos confrontar alguns irmãos em assuntos como pecado, como a sua vida,
para que eles possam também crescer espiritualmente. E Neemias diz que era essa oportunidade para confrontar esse povo e fazer com que eles abrissem os olhos para um futuro terrível. Então, meus amados irmãos, eles precisavam acordar, eles precisavam mudar de atitude. 3.2, Neemias repreendeu os exploradores, apelando à consciência deles e principalmente à palavra de Deus. Neemias apelou inicialmente pela consciência. E às vezes, irmãos, nós precisamos ter consciência dos nossos erros, admitindo falhas, erros. E as pessoas precisam mais admitir seus erros e falhas. E a palavra de Deus nos mostra isso. Confessar os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar. O povo de Deus precisava se humilhar diante do Senhor e ter uma consciência, diante daquilo que eles estavam fazendo. 3.3, Neemias mostrou que o mau hábito de Israel traria mau testemunho aos povos gentios e que o povo de Israel deveria dar bom testemunho restabelecendo a paz, Ou seja, gente, essa situação ia trazer mau testemunho aos outros povos. O que as pessoas iam dizer? A Israel não é a nação de Deus, o Deus que tirou do Egito, o Deus de Davi, de Salomão, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Cadê esse Deus? Eles só pensam neles. O povo vive brigando entre si. Que exemplo daria às outras nações? E às vezes, irmãos, dentro das nossas vidas, nossas igrejas, a gente vê irmãos que não conseguem dar exemplos para as pessoas. Não são exemplos, não dão um bom testemunho lá fora. E o testemunho é algo muito importante para a vida do cristão. O testemunho é algo extremamente importante para as nossas vidas. E a gente precisa, meus amados, dar bom testemunho, no meio daqueles que não são cristãos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na nossa agora conclusão da nossa lição número 11 e diz assim: Neemias precisou de muita sabedoria para identificar o problema, ser sensível à voz dos aflitos e agir no momento certo para quebrar o mau hábito do povo. Podemos aprender esses elementos também para a nossa vida. Devemos identificar quais os maus hábitos têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor e com as pessoas, sermos sensíveis à mudança e agir firmemente para vencê-los. Ou seja, a gente precisa, meus amados irmãos, aprender, pegar essa lição, e identificar os maus hábitos que têm nos impedido de avançar. A gente precisa ver essa lição número 11. Você diz assim: o que essa lição tem a ver comigo, pastor Adílio? Essa lição não tem nada a ver comigo, com a minha vida. Mas às vezes, irmãos, nós temos ainda dentro de nós maus hábitos que levam a gente a nos afastar do Senhor. E a gente precisa sim identificar isso para que a gente possa ter uma mudança de vida, e vencer todas essas coisas. E a gente precisa aprender muito com isso. Amém? Agora nós vamos para pensar e agir. Ponto 1, para pensar e agir, diz assim: hoje estamos presenciando escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana. Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Você, meu amado irmão, já consegue identificar os seus maus hábitos? Aquilo que você precisa mudar na sua vida? É para você pensar. Ponto 2. Precisamos estar atentos, pois onde quer que a obra de Deus prospere, o inimigo faz todo o possível que haja dificuldades. Fique firme e mantenha-se na direção certa. Olha só, gente. Quando a gente está fazendo uma obra maravilhosa na igreja, quando a gente está fazendo algo de Deus, você já prestou atenção que o inimigo quer tentar impedir a gente continuar? O inimigo quer tentar impedir a nossa igreja de avançar? E a gente precisa estar atento com isso e orar e pedir a Deus direção certa e ficar firme no Senhor, como diz aí
o nosso hino do cantor cristão 154, firme nas promessas. Ponto 3. Confronte os maus hábitos com a coragem. Não hesite em acabar com eles, né? Pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. Ou seja, confronte os maus hábitos. Observe os seus maus hábitos e com coragem, não hesite, combata eles. Ore, busque, leia a palavra, se corrija e faça como Neemias, né? Confrontou o pecado do povo, o erro do povo, né? E apelou para a consciência. E Deus, através dessa palavra, dessa lição, está apelando para a sua consciência, para que você possa mudar de vida e combater os maus hábitos. Amém? Glória a Deus. Estamos terminando a nossa lição de hoje. A nossa próxima lição, que iremos estudar na nossa revista Recomeçar um Grande Desafio, será a lição número 12, Consciência da Grande Obra, né? Baseada em Neemias 6, 1 ao 4, né? Escrita aí pelo pastor Davidson Freitas. Não perca esse nosso estudo aí da nossa revista, né, da Convenção Batista Fluminense, aqui na Igreja Batista Alvorada. Mas agora deixa eu orar por você em nome do Senhor. Pai querido e amado, obrigado por esta lição, por esse estudo. Que Jesus venha abençoar todas as pessoas a quem esse estudo vai chegar e que cada um de nós possamos combater os maus hábitos em nossas vidas e crescer espiritualmente. Fique com cada pessoa que vai assistir essa mensagem, esse estudo, essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Aqui embaixo nós estamos aqui o link para você baixar a revista e estudar em casa, né? Ler com cuidado, né? A revista com muito carinho. Que Deus abençoe a sua vida, né? E até o nosso próximo encontro.